Olá, boa tarde. Meu nome é Gustavo Vasconcelos. Eu sou estudante do curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú. A UVA, Universidade Estadual Vale do Acaraú, ela está localizada no estado do Ceará, na região nordeste do Brasil. Hoje eu vou falar aqui nesse breve vídeo, um pouco da minha trajetória, um pouco de uma das minhas pesquisas a respeito das prisões. Nesse caso, irei apresentar aqui uma rápida explanação da história e historiografia das prisões no Brasil e no mundo, tendo uma perspectiva internacional, mas principalmente voltada para a historiografia, a comunidade historiográfica no Brasil, ou seja, como que a historiografia brasileira, principalmente nas últimas décadas, tem pensado um tema como a prisão. Bom, então eu gostaria de iniciar, assim, para localizar tanto o leitor como o ouvinte, para responder uma pergunta que eu acho que seria de extrema importância, que é pensar como que eu cheguei nessa pesquisa, né? Bom, eu venho desenvolvendo uma pesquisa maior, né, que é a minha monografia, que é aqui na minha universidade é um trabalho maior, onde você tem para obter o grau de licenciado em História. Então, eu pesquiso a história do massacre do Carandiru, de 1992, né, que foi um massacre realizado em uma prisão brasileira, no estado de São Paulo. Eu estudo como que a mídia, a partir dos jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, narraram o processo do massacre Carandiru, né? Essa invasão, onde centenas de policiais entraram e, devido a uma espécie de revolta nesse presídio, iniciou-se uma grande chacina por parte do Estado brasileiro. Mas a grande questão aqui é para dizer que é essa pesquisa maior, né, que inclusive dá origem a esse texto que eu estou apresentando aqui, a esse vídeo, que me levou até a história das prisões, né? Então, como parte dessa reflexão, eu tenho me debruçado, tido a pensar como que a historiografia tem trabalhado a prisão, né, nos últimos anos. Então, o que que a gente tem produzido por historiadores, por historiadoras, no âmbito, tendo como objeto de estudo a prisão. Então, já coloquei, mas só para dar uma ênfase, o nosso principal problema de pesquisa, né, a principal pergunta norteadora do texto é como a comunidade historiográfica, né, tem pensado as prisões no Brasil e no mundo. Ou seja, como que os historiadores e historiadoras têm pesquisado. Nós temos muitas pesquisas. Qual que é a temporalidade que mais pesquisas tem a respeito das prisões? Então, essa seria a pergunta-chave, né? O nosso problema de pesquisa principal que nos norteará dentro desse trabalho. Bom, para dar um contexto, né, eu apresento aqui no início do texto, uma reflexão, né, de cunho mais bibliográfico, né? Então, principalmente para delinear as principais obras que eu tenho trabalhado ao longo da minha trajetória, obras que pensam a prisão, né, que pensam esse objeto de estudo. Então, eu parto de um cenário internacional para chegar no cenário brasileiro. Então, dentro do cenário nacional, nós temos, dentro do cenário internacional,
nós temos o texto Vigiar e Punir, O Nascimento das Prisões, de Michel Foucault, né, que é um clássico para quem trabalha tanto com modernidade, como um clássico que nos mostra a forma com que se constrói a reforma penal europeia e moderna. Então, outra obra que tem um grande peso dentro da história das prisões, né, que já apresenta uma perspectiva assim das Américas, de uma temporalidade mais recente, que Estariam as Prisões Obsoletas, da Angela Davis, de 2019. E por fim, voltando para o solo francês, né, nós temos Os Excluídos da História, Operários, Mulheres e Prisioneiros, que é uma coleção de artigos da Michelle Perrault, lançada aqui no Brasil em 2021, e que tem uma das partes reservada estritamente ao estudo dos prisioneiros, né, da prisão, que aí nós já temos aqui uma desses três autores, a única que é assim, uma historiadora de formação, no sentido que a gente conhece, é a Michelle Perrault. Então, são essas, uma bibliografia geral, assim, para a gente se localizar a respeito do tema. Uma bibliografia internacional, essas são as três principais obras que eu tenho trabalhado ao longo das minhas pesquisas. Quando nós chegamos no cenário internacional, chegando do cenário internacional, nós pensamos essas questões no Brasil. Então, a gente pode delimitar aqui três principais obras, né, que pensam a prisão, a história da prisão no Brasil. Então, nós temos a coleção de artigos História das Prisões no Brasil, que é de 2009, organizada pela Clarice Nunes Maia, Flávio de Sá Neto, Marcos Paulo Costa e Marco Luiz Bretas. É uma coleção de artigos que reúne jovens historiadores que pensam a prisão em todo o Brasil. Outra obra, que não é produzida por um historiador de formação, mas sim por um sociólogo, são As Prisões de São Paulo, de 1822 a 1944, do Fernando Sala. Isso foi lançado em 2006. Por fim, nós temos Os Signos da Opressão, da Regina Célia Pedroso, de 2006. Então, aqui só para apresentar um âmbito mais geral do que é, de qual a principal bibliografia que a gente tem pensado, que a gente utiliza, né, assim, um caminho para quem pretende, para quem tem trabalhado com a história das prisões aqui no Brasil. Bom, então, para realizar esse trabalho, né, nós construímos um levantamento, né, de 2009 a 2019, para entender como que os historiadores, quais que são, né, sistematizar os trabalhos que têm a prisão como objeto de estudo dentro da comunidade historiográfica. Então, para isso, nós fizemos de uma temporalidade, né, que é das últimas 2 décadas, antes da pandemia de Covid-19, que é na verdade, da última década antes da pandemia de Covid-19, que é de 2009 a 2019. Então, o que a gente fez? Dentro da plataforma do Banco de Dissertações e Teses da CAPES, né, que é um site que reúne todas as defesas de trabalhos de dissertações e de teses defendidas aqui no Brasil. Então, tem a possibilidade de você pesquisar a partir de termos chaves todos os trabalhos que foram apresentados, né, defendidos aqui no Brasil a respeito com uma temática. Então, no nosso caso, nós fomos lá e colocamos os seguintes termos para pesquisa: prisão, polícia, penitenciária, cadeia
crime e criminoso. E aí, dentro da possibilidade de escolha, nós selecionamos nesse mesmo site a área de História dentro da grande área de Ciências Humanas. Ou seja, nós fizemos um levantamento das teses e dissertações que foram defendidas na última década a partir da plataforma CAPES. Essa foi nossa principal metodologia. Tendo em vista isso, nós, como forma de organização principal, nós separamos, dentro de 2009 a 2019, separamos esses trabalhos em períodos, em temporalidades, dentro das temporalidades tradicionais da história. Ou seja, o que nós fizemos? Nós colocamos juntos os trabalhos que estavam pensados na temporalidade do Brasil Colônia, aí colocamos Joanino Império, Primeira República, da Era Vargas ao governo provisório, ditadura civil-militar e Nova República. Qual que era a nossa hipótese aqui? Nós fizemos isso principalmente pelo fato de que, como eu já pesquisava o Massacre do Carandiru, né, que é de 1992, eu vi que existe uma ampla lacuna a respeito da historiografia das prisões no Brasil, mas essa lacuna ela ainda é muito maior quando nós pensamos o pós-ditadura, porque quanto mais você chega perto da história do tempo presente, mais perto do presente, o número de produções, ele vem só caindo. Então, isso, como nós tínhamos essa hipótese, nós construímos uma espécie de tabela. E aí separamos por períodos temporais quais que eram os trabalhos que tinham maior quantidade de pessoas pesquisando as prisões nessa temporalidade, né? Então, nós chegamos aos seguintes temas. Com o menor número de pesquisas no assunto, nós temos o Brasil Colônia. Mas aqui não faria sentido a gente pensar, porque dentro da colônia nós não tínhamos prisões como a gente conhece hoje. Então a gente tem como menor número subsequente, o menor número de pesquisas no assunto, justamente a Nova República. Ou seja, que a nossa hipótese que a gente iniciou, que a gente pensou esse trabalho, lá no início, essa hipótese ela estava correta. Os historiadores pouco têm refletido sobre a história das prisões no geral, mas esse número ele cai mais ainda quando nós pensamos a história da Nova República, que é quando acaba a ditadura civil-militar e aí inicia-se um novo regime democrático, um novo regime na história institucional política brasileira. Então, a nossa hipótese ela foi provada. O menor número de pesquisas sobre a história das prisões é no pós-ditadura. E aí, o que a gente pode refletir com isso, né? Para ir encerrando. A história das prisões no Brasil é um tema que está em andamento, né? Os historiadores têm apresentado certas reflexões, mas assim, em caminhos bem lentos, mas as pesquisas elas estão concentradas principalmente a respeito na Primeira República, e na história do tempo presente brasileiro pouco tem sido lida a partir das prisões, sendo que as prisões brasileiras ganham assim, têm uma enorme repercussão social, porque tem o fato das diversas chacinas, dos direitos humanos que são desrespeitados normalmente nas prisões. Então, tem todo um aparato social que poderia nos levar para pensar, levar os historiadores e historiadoras para pensar esse tema, mas que ainda não tem acontecido, né?